Então, o Wagner, ele mora em Mário Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele é fundador do Grupo Espírita da Bênção, que tem 30 anos de funcionamento. Ele está trabalhando ativamente, né, no Espiritismo há 43 anos, entre palestras pelo Brasil e também no exterior. Ele tem psicografia de 30 livros já editados e tarefas de assistência material a regiões carentes e também trabalha com acolhimento fraterno. Então, Wagner, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente e eu passo a palavra para você. Nosso bom dia aí, né? E boa tarde para quem está fora. Nós temos hoje a alegria de estar compartilhando com vocês os temas da doutrina espírita, que revive o Evangelho de Jesus na sua expressão mais essencial, mais sublime. O tema que nos foi proposto faz parte do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, perdão das ofensas, e é uma comunicação do espírito Simeão. E recebida em Bordeaux no ano de 1862. E essa comunicação ela faz uma síntese do propósito cristão, porque nós temos no cristianismo uma espécie de coroamento de uma obra evolutiva, porque seria o momento da exemplificação da lei. Jesus não vinha derrogar, mas dar cumprimento. E o cumprimento é o grande desafio, porque espíritos com relatividade evolutiva não logram retratar a inteireza de um propósito. Então, o Cristo, tido por Messias, por Salvador, por Filho de Deus, ele incorpora tudo aquilo que interessa às almas em evolução no tempo e no espaço, através das reencarnações ou através dos mundos siderais. Então, ele, uma feição crística que dá a ele a autoridade de refletir Deus, como disse João, Deus nunca foi conhecido por ninguém, mas o seu filho primogênito, esse o fez conhecer. Então, nós tivemos a grande revelação por ele. E ele prometeu o Consolador que nos explicaria todas as coisas, relembrando tudo que ele nos disse a seu tempo. E seria exatamente esse aspecto científico-filosófico que dá uma moldura toda especial aos feitos dele, o mestre por excelência, guia e modelo da Terra na linguagem dos espíritos superiores. Nós temos a considerar o perdão em algumas vertentes que nós temos no Antigo Testamento e também na fala de Jesus. Por exemplo, Jesus, quando propõe o amor aos adversários, aos inimigos, ele diz assim: aprendestes que foi dito aos antigos, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E a gente passa a ter um desafio enorme, porque quem estava com a gente merece a nossa atenção, nosso carinho. E quem não estava, que era excluído e às vezes combatido, as guerras existem por causa disso, para exatamente defender interesses, Jesus orienta que a gente deve amar os inimigos. Então, a questão proposta do perdão 70 vezes 7 por Jesus, num outro momento, um diálogo com Pedro, ela é levantada nessa mensagem de Simeão. E ele interpreta aqui, perdoai indefinidamente. A gente, num preciosismo analítico, doutrinário espírita, a gente vai conseguir pensar, por exemplo, o primeiro grande momento em que o perdão ele é revelado na obra, vamos dizer, de moralização da humanidade com seu aspecto religioso, que seria aquele momento em que Caim mata Abel, e a gente vai ver uma saga de
ajuste desse Caim, que é filho de Adão e Eva, e ele matou o Abel, que era o seu irmão, de natureza mais pacífica, segundo as próprias características dele, e ele, com inveja e ciúme, ele mata o irmão, porque Deus não prestava atenção no produto do seu trabalho. Então, a gente tem ali uma série de simbologias que nos ajudam a entender o psiquismo do ser no plano evolutivo. Então, ali, quando ele faz o próprio inventário das mazelas, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. É a afirmativa dele num diálogo que ele tem com Deus, o Criador. Ou, se preferirmos, com a própria consciência, porque Deus se revela através da consciência. As leis divinas estão escritas, esculpidas na consciência. Então, ele tem esse reconhecimento, ele caiu em si, depois do crime. E ele vai dizer assim, todo aquele, no tempo do verbo futuro, ele fala, todo aquele que me achar, me matará. Então, o tempo do verbo é o futuro. Então, ele tem consciência da lei. A lei estava presente no seu psiquismo. Todo aquele que achar, me matará. E o texto diz assim, e pôs o Senhor Deus um sinal em Caim, o tempo do verbo ainda futuro, para que todo aquele que o achasse não o matasse. E ele vai nascer na terra de Nod. Por quê? Aquele que matar a Caim 7 vezes será castigado. Então, vocês notem que quando a maldição se estende para 7 vezes, é um ciclo. Como a gente vai ver, esses estudos são curiosos, mas são importantes para referendar e fundamentar as questões morais. Deus cria, né, o mundo em 7 dias. 6 ele opera, no 7º ele descansa. Então ele fala da maldição que quem feria Caim, porque se a gente for analisar psicologicamente, era uma forma de coibir a perpetuação do homem matando o seu semelhante. Porque ele amaldiçoa 7 vezes. E 7 vezes, naquele período, representa como que um espectro de possibilidades. Quando a gente observa Jesus dizendo que não tem que perdoar 7 vezes porque Pedro remonta à lei antiga que ele conhecia, porque eles eram judeus, eles seguiam orientações, né, da tradição hebraica, ele remonta à questão das 7 maldições. Então ele fala, é preciso perdoar aos semelhantes 7 vezes? Aí Jesus oferece uma equação que é cósmica. Ela não é mais de um padrão terreal. Ele oferece um padrão que é o padrão do universo do Criador, em domínios que nós nem conhecemos, mas que seria o padrão dos espíritos puros, dos espíritos que não se detêm por questiúnculas. Então ele diz assim, não perdoarás 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí muita gente vai falar da equação de 490 vezes. Por quê? A genealogia de Jesus são 42 gerações. Então, são 6 períodos de 7 ciclos. Se a gente quiser ver o simbolismo, né, dessas narrativas. Então, em Mateus, a gente vai estudar. Então, são 14, 14, 14 gerações. 3 ciclos de 14. Então, nós vamos ver que vão dar 42 gerações. 42, porque Jesus é a 7ª. E a 7ª é exatamente o descanso, a pacificação, é a consciência plena. O 7 é um número simbólico de conclusão de um curso que teve várias etapas, como a criação da Terra, analisada por Allan Kardec no livro A Gênese. Então a gente vai pegar esse simbolismo e vai perceber que se o 7 é um ciclo inteiro e o 7 é o descanso porque houve toda uma estratificação de aprendizado, culminando na espontaneidade do 7, quando Jesus propõe 70 vezes 7, na equação não 420, mas 490, nós temos o domínio do 7
em todas as situações, que seria o quê? A emancipação moral do indivíduo em todos os aprendizados por que ele passou. Eu estou complicando a história? Não, apenas criando um piso histórico para a gente poder entender que Jesus entendia que a Terra, para ser plena, ela tinha que sair de ciclos pequenos, já definidos, lá na antiguidade, com a maldição que Deus estabeleceu sobre quem matasse Caim, porque ele já tinha um sinal, se alguém o agredisse, seria um abuso, então essa pessoa seria 7 vezes castigada, porque o exemplo dele já vale para toda a humanidade. É mais ou menos isso. Um registro vale para o aprendizado de todos. Não é necessário repetir aquilo. Então, a humanidade poderia se complicar nesse emaranhado de 7, que seria um ciclo de aprendizado elementar, no caso, né, de moral. Aí Jesus chega e propõe 490 vezes. 70 vezes 7. Aí a gente percebe que Jesus faz a equação cósmica. Não interessa mais a Terra, interessa o estado dos espíritos venturosos, dos bem-aventurados. Por isso que o perdão vai ser tratado no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec como corolário da caridade. Nada expressa mais a caridade do que o perdão. Porque o perdão ele vai ser analisado também pelo prisma de... existe aí estudo da estrutura da palavra. Per é a excelência do doar. Então, a excelência do doar, que a gente fala do perdonare, né? Do latim, que seria o doar na sua mais pura e excelente expressão. Isso é o perdão. Agora, o perdão, ele não é algo que se imponha. Tanto que as igrejas, as religiões trabalharam o perdão no sentido muito institucional. Então, de dentro para fora. Mas o perdão é uma conquista evolutiva. É da natureza do ser. E a gente vai observar que no capítulo 10, Allan Kardec vai fazer uma coletânea de textos para poder explicar, né, ou dar uma dimensão da questão do perdão. Então, ele vai falar, por exemplo, da indulgência. A indulgência vem depois. A indulgência é quando a pessoa já consegue justificar o outro de algum modo. Quando ela não se fecha em si mesma e ela passa a considerar o outro. É curioso porque num paralelo muito interessante, que fundamenta esse propósito do Evangelho, que é de Jesus, da questão do perdão, em que Jesus ele propõe que você isente o outro. Isente o outro. E Kardec colocou aqui um texto, anteriormente, como fundamentação para a comunicação dos espíritos, sobre o argueiro e a trave no olho. Então, a pessoa tem uma trave no seu olho, mas ela fica implicada com um cisco no olho do outro. Não é? E vai falar sobre outras questões, como sacrifício mais agradável a Deus, reconciliação com os adversários, e a questão de Deus, que nos perdoa, como o centro de tudo. Então, ele pega essa relatividade, vai trabalhando questões e fazendo ali um colar de pérolas, para que a gente possa ter toda uma fundamentação para que esse sentimento da misericórdia, que tem uma raiz na desativação da dureza do coração, da resistência emocional, psicológica, afetiva, ele vai permitir que você desamarre os seus argumentos, que são os argumentos do interesse pessoal, que nasce do egoísmo. Então você nota que o egoísmo coloca você como centro do universo. E o Evangelho chega para mostrar que você pertence a uma família que não tem fim. Porque Deus não deixa de criar. E Deus é amor. E Ele nos perdoa quantas vezes necessitarmos. Então, a obra espírita,
ela emoldura o evangelho. E tem argumentos científico-filosóficos que vão destronando os argumentos ou os álibis do interesse pessoal, no sentido do ego, do egoísta. Então, esse trabalho, ele é um trabalho de reeducação, ele é um trabalho de conscientização. Então, a gente falou do paralelo, o paralelo seria o seguinte: a religião, a religiosidade propõe a autolibertação pelo amor, pela consciência da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e do quanto nós somos partícipes de uma mesma realidade chamada vida, em processos de comunhão crescente, embora as idiosincrasias, os problemas que temos uns com os outros. Então, o Evangelho é o harmonizador, o propositor desse salto definitivo, que estabelece não bolsões ou dogmas, mas a justa compreensão dos fundamentos da vida, ainda que do amor a gente entenda a justiça, que dá a cada um segundo as próprias obras. E isso estabelece a equidade do universo. E aí a gente faz o paralelo porque nos processos de descoberta da psique humana e das terapêuticas, dos instrumentos para que a pessoa se conheça e ela possa se trabalhar nos seus recalques, nas suas repressões, nas suas fobias, nas suas fugas, nas suas justificações estranhas, né? A gente deixa o outro como foco e passa a buscar as respostas e as causas dos problemas no indivíduo, naquele indivíduo que está sendo analisado. Então, o outro, ele não tem importância, senão de moldura. Porque a moldura é uma forma de induzir a pessoa a descobrir alguma coisa. Então, por exemplo, a gente pode ter a reencarnação como uma moldura. A reencarnação, ela é de longo fôlego se comparada a momentos que você vive. E ela é uma moldura que dura 70, 80, 90, 100 anos. Essa moldura, ela é constituída de muitos signos que vão desde família a outras realizações no campo social, passando por profissão, especialização disso, daquilo, filosofia, trabalho, ou ciência, religião, arte, política. Então, ele tem vários signos e a pessoa vai ser ajustada no contexto. É uma obra inteligentíssima, que o ser não abarca. Todos os estudos espíritas nos ajudam a ver de cima, com a visão dos espíritos mais depurados, aquilo que ocorre com os espíritos que estão em depuração. Então, a gente fala que é um condicionamento, e por isso a reencarnação ela tem um objeto específico, que não são todas as funções e probabilidades de uma alma, que está reduzida a determinadas ações, tarefas, que se ela vence e consegue chegar ao 7º dia, respirando, aliviada, ela então se capacita a outras mais, que vão se abrindo no tempo. A não ser as reencarnações missionárias, que geralmente se dão, e esses grandes missionários passam por uma revisão de todas as probabilidades que eles têm. Por exemplo, se a gente pega um espírito como Francisco de Assis, pegamos um Allan Kardec, pegamos um Chico Xavier, para citar alguns, nós vamos observar que todas as agruras que eles atravessam têm a ver com as suas conquistas evolutivas. Eles não poderiam ser provados, testados, como o Chico disse, com um torniquete que apertam todo dia, né, espremendo a criatura, se eles não tivessem estrutura moral compatível com aquilo. Porque eles naturalmente não suportariam. Seria colocar peso demais sobre ombros fracos. Então, eles são instrumentos para revelar conteúdos extraordinários de virtude, de inteligência para além do comum da Terra. Então, a tarefa de divulgação ou de adoção de determinadas propostas
está sempre atrelada a um testemunho pessoal, que entra em revisão. Mas são reencarnações missionárias, porque essas reencarnações, elas abrem perspectivas, elas fundamentam verdades, elas impregnam vibratoriamente outras criaturas. Então, nesse texto que a gente tem por objeto da discussão do perdão, ele diz aqui, esse esquecimento de si mesmo. Então, prestem atenção que desafio. O Evangelho é tão desafiador porque ele trabalha a comunhão universal. Como que o elemento vai aceitar a comunhão universal? Como que ele vai aceitar esse padrão moral se ele está preocupado com as questões que para ele são vitais? E que pode ser o seu clã, o seu dinheiro no banco, o seu prazer pessoal. Então a gente vê as muitas expressões grotescas que são patológicas. Todos os comportamentos fora de padrão ético, moral, são patológicos. Todas essas expressões são patológicas. Por isso, a gente hoje tem recurso terapêutico em que os próprios expoentes explicam que as neuroses estão aí. E as neuroses são expressões obsessivas, de auto-obsessão ou de obsessão conjunta. Num primeiro momento, a gente pode até ter uma expressão bem personalista, mas em seguida a gente tem aderência de seres que compartilham com aquela ideia, com aquele sentimento. Por isso o Emmanuel explica no livro Pensamento e Vida que milhões nos expressam e expressamos milhões. Porque a sombra, ela tem representação. Então nós espíritas temos um entendimento do que propõem as ciências psicológicas com profundidade e com abrangência. Porque nós sabemos que uma pessoa não caminha só. Jesus deu exemplo disso quando ele fala daquele elemento que tinha um espírito maléfico que sai e deixa a casa adornada. Preste atenção. Muita gente não entende o que é casa adornada. E quando ele volta, ele traz mais 7 e ocupa a casa. Porque a casa adornada é a casa sem função. Quando o espírito sai, ele tinha que ter ocupado a casa. Por isso que a pessoa, para ela poder vencer processos neuróticos, obsessivos, ela precisa ocupar-se com algo melhor, algo maior. Quando a gente trabalha a consciência, que tem a ver com o perdão, que seria a desativação do exclusivismo, do domínio de si mesmo sobre todas as proposições de vida, a gente está desarticulando uma patologia moral, que pode se tornar física, né? Se torna física. A psicose já é a patologia física. A neurose, tudo bem, a gente pode trabalhar ela filosoficamente, com diálogo, com técnicas, mas a psicose já precisa de medicamento para deter os surtos, as manias. E aí a gente nota o quanto que essa obsessão ela é complexa, porque a psicose ela poderia ser compreendida como a subjugação. A subjugação. Então, quando remontamos as estruturas do perdão, a gente está remontando as estruturas da evolução. O ser que se coisifica, que é a matéria, e que vive da sensação material, ele é um ser que não tem autonomia. Ele é cego e forças cegas o manipulam. O espírito Simeão, ele diz assim, esse esquecimento de si mesmo, que seria um olhar mais plural e menos exclusivo, porque a pessoa muito exclusiva é um problema, né? A gente
estuda os processos narcísicos exclusivos, que são as pessoas que se acabam. Ela pode ir para o suicídio, para o autoextermínio, como ela pode virar um ditador, não é? Então, nesse momento da humanidade, a gente fica olhando determinadas posições de determinados presidentes, você fala assim, é narcisismo puro. É uma paixão louca num universo exclusivo que coloca em risco a vida de quantas e quantas pessoas, não é? Mas essa patologia, ela é muito comum a líderes, aos homens de poder e aos homens de dinheiro. Ela é muito comum, mais do que a gente pensa. Existem estudos na área psicológica que mostram e evidenciam e comprovam que as grandes posições do mundo, no mundo do poder e do dinheiro, do comando, está nas mãos de psicopatas, que seria a completa desativação do indivíduo de si mesmo, né? Então, a psicopatia tem muitas expressões, mas sempre há indiferença de sentimento e psicológico em relação ao próximo. Então, é uma completa alienação, e são criaturas que, para se recuperar, para se recompor, eles vão precisar começar de novo. Não foi por acaso que Chico Xavier definiu a psicopatia como alguém que assassina e suicida. E a gente fica a pensar se o Chico não teria dito isso, não só em outras reencarnações, o indivíduo ter feito isso, porque eles trabalham os centros de força, né, o campo mental, mas metaforicamente. Porque há um processo moral de homicídio e suicídio. Há um processo moral, né, em curso na Terra. Então, você fica a pensar no alcance disso. Mas se você tem um esquecimento de dinheiro, ele torna uma criatura invulnerável ao ataque. Olha que interessante. Aos maus procedimentos e às injúrias. Então, vocês observem que o amor exclusivo pelo ponto de vista, pelo próprio ponto de vista, pelo jeito de ser, pelas escolhas que se faz, obscurece o campo mental da criatura. E ela fica incapacitada de comungar, que é o princípio, vamos dizer, cósmico. É um princípio cósmico. Só há vida e só há amor quando há comunhão. Quando não há comunhão, não existe isso. E a comunhão, como o próprio Espírito vai dizer aqui, perdoai aos vossos irmãos como precisais que se vos perdoe. O princípio é o mesmo. Então, você nota que não há favor, não há privilégio. Toda vez que se desarticula o interesse pessoal e que você concede, por isso que é perdonar, né, doar com excelência, quando você permite a criatura e dá um voto para ela, ainda que ela tenha se equivocado, ainda que ela não correspondeu aos seus anseios, significa que você está compreendendo os diversos degraus evolutivos. E você não tem que pedir, por exemplo, para um cacho de bananeira que ainda nem cresceu direito para amadurecer naquela hora para você comê-lo. Entendeu? Para a gente poder ter uma ideia. Então, quando ele diz você precisa perdoar porque você precisa do perdão, é um princípio universal. Aqui na Terra, quando a gente estuda os processos dentro de uma visão mais elevada, você nota que o que levanta a mão para bater atinge quem precisa acordar. Aí ele fala uma sutileza aqui, que é algo que a gente precisa prestar atenção. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Ou seja, se nós temos como criaturas mais amadurecidas a ponto de buscar o Evangelho e cultuá-lo de algum modo, não estou falando de excelência em termos de vivência de Evangelho, cultuar o Evangelho redivivo na doutrina espírita. Se a gente tem já esse olhar, essa sensibilidade, nós temos consciência de que perdoar é importante porque eu preciso de perdão. Porque quando você vê
o cisco no olho do outro, você já tem condição de perceber que você tem um argueiro no seu. E isso é o princípio de toda análise. O grande problema é seu. Ah, mas minha mãe e meu pai. Opa, opa. Aí você vai ter que trabalhar o quê? A visão de pai e mãe no sentido não divino, né? Não no sentido idealístico, mas no sentido real, realístico, em que você coloque eles lá no que eles podem dar. E se você conseguiu entender isso, você exercitou o perdão, porque você sabe que você também não dá conta de 100% das coisas que você tem que fazer. Então há um processo relativo. Este é o fundamento. Agora, ele fala que com muito mais razão, se o indivíduo tem alguma coisa em relação a você, vai ver que ele te agrediu. Aí, com mais propriedade, o perdão tem valor. Porque aí você está usando de uma compreensão e de uma superação que tem uma autenticidade, que tem um valor, um quilate, que você não pode avaliar. A pessoa não sabe o poder disso. Aí o poder é para quê? Para os outros? Até vai ser, como consequência. Mas o poder é de que você se torna dono das suas prerrogativas. O que é evolução? Você se capacitar a ser tudo em você. Mas a que ponto? Ao ponto de você dizer assim um dia, eu amo pessoas, eu amo situações que já passaram, que podem vir, mas o que me basta é Deus. Aí é Teresa d'Ávila. Nada me perturbe, nada me amole, nada me assombre, só Deus me basta. Essa era a prece de Teresa d'Ávila. Por quê? Porque no dia em que a criatura tiver consciência divina, aí vai acontecer isso aqui, ó. Você fica invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Pode dizer o que for de você, pode não corresponder ao que você investiu, você abençoa e passa. O espírita, ele tem um leque de probabilidades para compreender esses fundamentos da indulgência e do perdão. Porque ele tem perspectiva que vem do passado e do futuro, do que está abaixo, do que está de cima, do que está atrás, do que está de frente. Ele se situa num plano de relatividade. Sabe que absoluto é Deus. Sabe que espírito puro é Jesus. E o resto está na relatividade. Existem os melhores, os médios, os não tão bons e os mauzinhos. Então há uma gradação, é a escala espírita. Quando ele se situa, ele observa e fala assim: se não foi uma dívida pessoal, é alguma coisa para movimentar minhas engrenagens e eu perceber o que eu não percebo. Isso é a prova. Não é a expiação, é a prova. O que é a prova? É quando, por exemplo, a pessoa passando por um local e sem dever nada naquele sentido, ela pode ser abordada, abusada. Aí ela diz assim, mas eu devia nesse sentido? Se o Espírito tivesse perto, ela fala assim, você está sendo iniciada em determinados aspectos da vida, da existência, para que você desenvolva consciência e sentimentos pertinentes à superação. Então, tem coisa que a pessoa fala assim, nossa, que karma! Uma senhora perguntou para o Chico, ela me contou isso pessoalmente em Uberaba, numa visita que a gente fez no grupo da prece. O Chico estava lá e ela era uma irmã de uma freira, ela era uma freira, largou o hábito, e a irmã era espírita, eles eram de Goiânia, e ela virou para mim e falou assim, você acredita, Wagner, a gente batendo papo, que o Chico passou por uma cirurgia e contou para gente, um tempo atrás. E eu virei para ele e falei assim, nossa, Chico, a sua vida é muito marcada por sofrimento, por cirurgias, por provações. Você tem muito karma. Aí ele olhou para mim com serenidade, sorriu e falou assim, não, minha irmã, eu não tenho karma. E ela ficou sem entender. E a gente ficou pensando naquela proposição. Porque uma alma
que já passou por todo tipo de experiência que o Chico passou, ela vem para revisar. Ela não vem porque tem carro. Por isso que eu falei das reencarnações que funcionam como revisão. Eles são instrumentos de iluminação consciencial para os seus contemporâneos. Então, eles conseguem, numa revisão histórica dos seus feitos, por exemplo, cegueira do olho. Né? O Chico contou que um olho dele foi cegado no começo do trabalho dele com as obras que ele psicografava. Os espíritos atacaram e conseguiram cegar um olho. Isso ele contava para os mais íntimos. Mas por que cegou o olho dele? Ele tem problema de cegueira desde muito tempo. Porque antigamente ele cegava os olhos dos inimigos. O Emmanuel vai contar em seus romances aspectos disso. Ele e Emmanuel estão muito ligados. A vingança era cegar os seus inimigos. Então, olhem os processos, como é que eles são revisados. E eles vêm de uma forma espontânea, com aderência. Eles se tornam invulneráveis aos ataques. O Chico dizendo, quando o nome dele e do filho adotivo e de um soldado foram parar no jornal da tarde aqui da rede do Estado de Minas, já da tarde, na época que existia. Há mais do que espíritos por trás de Chico Xavier. E veio toda uma máfia de escândalo, de compra de espaço para poder falar com o Chico. Pessoas que davam fortunas para estar com o Chico. Era o tal do filho adotivo com o soldado, tudo carta marcada. E a reportagem revelou o que estava por trás do Chico. Aí o Chico, saindo para a Vila dos Pássaros, depois de se preparar lá no grupo da prece, ele sai, amparado por pessoas, ele olha para um lado e para o outro e diz assim, lama por todo lado, mas aqui ninguém chega. Por quê? O esquecimento de si mesmo torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias. O problema era dos criminosos que fizeram isso, mas o Chico era limpo. Vocês entenderam? Essa invulnerabilidade, porque a criatura vai se situando tanto na misericórdia divina, na consciência cósmica do amor, que ela vai relativizando esses ataques e esses embates do dia a dia. Mas isso é uma consciência do ser. Isso é uma percepção clara da individualidade que se trabalha e que se admite como artífice de si mesmo. Que é o que a gente tenta fazer, não só pelos caminhos da espiritualidade, da religiosidade, mas também os caminhos psicológicos, de autoconhecimento. Então, o perdão, como Jesus o propõe, ele vai dizer assim, é preciso ser indulgentes, caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Como que é ser pródigo do vosso amor? É quando a gente passa isso muito em relacionamento familiar, afetivo, profissional, social. Você vira e fala assim, o indivíduo é bem folgado, né? Eu vou aprontar uma para ele, vou pôr um limite nisso. Aí você vem aqui, lê esse texto do Espírito Simeão e fala assim, sede caridosos, generosos, indulgentes, pródigo até do nosso amor. O que é pródigo? Você não conta arranhão. Fala assim, deixa ele. Vai ter o tempo dele. Porque você poderia colocar um limite. Mas você fala assim, não, vou ser pródigo em amor. Deixa eu falar. Claro que pai e mãe não pode fazer isso com criança. Porque a tarefa é específica. Você precisa educar, ensinar e repetir quantas vezes for necessário. Porque educação é repetir. Para tirar de dentro. Você procura psicologicamente, emocionalmente, apelos, técnicas que faça com que a pessoa acorde. Se você não fizer isso, você é negligente. Agora, com marmanjo, que já foi avisado, que já recebeu toque, e prefere ficar no lugar comum, cote-puteiro, eu vou fazer o que com essa pessoa? Né? Então eu não posso violentar. É o respeito ao livre-arbítrio. Deus respeita, os espíritos respeitam. Agora, se você for num Exu, ele vai quebrar o pau com a pessoa. Porque a visão dele é menor. A visão dele é mais próxima da Terra. E aqui na Terra a pancadaria come. Não é isso? Nós temos uma pancadaria danada aqui. Porque a gente quer fazer na unha.
na gritaria, no cerceamento do direito alheio. É muito difícil. Vocês imaginem uma mãe, um pai, vendo o filho afundar na droga, e já fizeram de tudo, já até internaram, e daí o menino começa a agredi-los e a quebrar tudo em casa. Eles vão às raias da loucura por causa do filho drogadito. Aí o livre-arbítrio dele não tem que ser coibido? Aí liga para a polícia. Não tem outra forma. Porque está correndo risco de morte. Aí tem que ligar. E vai chorando e entrega o filho. A gente vê muito isso aqui no Brasil. Chorando e entrega o filho. Né? Para não acontecer o pior. Porque a pessoa já não tem autonomia. Aí, gente, é um outro estudo. Quando as substâncias tóxicas ou a profunda obsessão tira a autonomia daquela alma, aí tem que ter providência externa. Você não está violentando nada. É diferente. Agora, com a pessoa conseguindo raciocinar, sentir, você não pode violentar a pessoa. Né? A gente tenta, sugere, exemplifica, mas leva tempo. Então, é uma negociação. Por isso que o perdão precisa ser exercitado, porque a misericórdia tem que funcionar para não obstaculizar o caminho das pessoas. Nem eu cerceando o outro e desenvolver, por exemplo, um ódio. Por que a gente vê tanto processo patológico em termos psíquicos? Em razão da criação de pai e mãe. E as pessoas vão lá no tal do Édipo. E o Édipo, no sentido bem negativo, pervertido. Porque, às vezes, o pai é inflexível. A mãe é caprichosa. E eles impõem aquilo para um espírito que está reencarnando. Então, a falta de visão cósmica estabelece posições neuróticas, cerceadoras, obsessivas sobre os indivíduos. E a gente precisa depois se trabalhar para não ter que vingar deles, de algum modo. Então, olha o perdão. O perdão é consciência. O perdão é um efeito consciente. No cômputo das histórias que ilustram o mecanismo do perdão, a reencarnação seria, se Deus se ofendesse, seria o grande perdão de Deus. Porque no processo reencarnatório, Deus zera tudo e coloca a pessoa recomeçando. Tanto que na esfera espiritual, a reencarnação significa recomeço. O nome dela é recomeço. Porque a pessoa vai vir com o esquecimento do passado dentro de um contexto estudado para que ela possa se superar na dificuldade dela. Na dificuldade. E muitas vezes com os atores do passado, com os quais ela interagiu negativamente. Então, por isso que os lares são cadinhos de purificação. Então, seria a expressão do perdão de Deus. E, para a gente combinar essas reflexões, eu vou aqui contar uma história que foi trazida pelo Chico Xavier e que é linda em razão que é uma história verdadeira, que se passou na época de Jesus, para a gente ver como que foi o desdobramento do perdão. Como que o perdão esteve ali o tempo inteiro. E como que Jesus, operando em perdão, ele conseguiu redimir um coração tão amado. Maria Dolores vai contar o seguinte, dos bastidores espirituais, através do Chico. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou monstro e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem conforto, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz.
e em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me atinge. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu a rude Páscoa. Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos, expulsou meus conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vim. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, tornou a dama serenamente. Por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te, e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Nessa história maravilhosa, vinda do mundo espiritual para confortar os corações da terra, a gente entende o plano do perdão. O perdão é pessoal, é coletivo. O perdão é a presença do amor de Deus, sinalizando esperança, sinalizando recomposição, regeneração, plenitude, alegria. É esse perdão que nos convida, não por um artifício racional, dogmático, teológico, mas por um apelo. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E é preciso que a gente entenda que o jugo de Jesus, ele só pede que a gente não seja tão presunçoso, tão vaidoso, tão prepotente, tão fechado para as questões de vida, da vida abundante, que não tem fim. No momento tão belicoso, no momento de tanto medo, de tanto disse-me-disse, de tanta mentira, de tanto fake news, de tanto ódio, é preciso que a gente mentalize o fruto da misericórdia, que é o perdão, que, como disse Allan Kardec, é o corolário da caridade. O perdão é a doação de si mesmo, é ser pródigo do nosso amor, em favor de quem dele necessite, sem contar pedras, dificuldades, arranhões, porque Deus opera assim. E aí nós concluímos as nossas reflexões. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Né, Elaine? Isso, obrigada, Wagner. Muito bom. Agora a gente abre, então, para perguntas que vocês possam ter. Fiquem à vontade em abrir o microfone.
Se vocês quiserem colocar no chat também, eu posso fazer a leitura dele. Vou falar então. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que tiraram o tempo para estar aqui conosco. Wagner, tão carinhoso da sua parte, Wagner, está trazendo essa mensagem tão linda, linda, linda. Eu queria dizer o que mais me marcou foi o que você disse sobre nada expressa mais a caridade do que o perdão. Porque é muito difícil, perdoar é difícil, gente, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, entre aspas, de muita coisa, mas o nosso egoísmo, e você vê essa visão cósmica que você citou várias vezes, essa visão ampla, que é muito maior do que o nosso eu. Seria isso. Lindo, muito lindo, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Yara. E parabéns para você, viu? Que Deus te abençoe, te dê muita luz na sua vida. É porque é meu aniversário, viu, gente? É isso. Obrigada, Porque Wagner. quando eu marquei o estudo, ela falou assim, vai ser um dia antes do meu aniversário. E eu guardei. Olha lá, o presente. Ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu gostaria, assim, o Wagner comentou sobre a construção, né, sobre um colar de pérolas, e isso me lembrou uma pessoa muito querida, espírita também, que ela falava, né, que a nossa vida é uma construção de um colar de pérolas, e eu achei isso fantástico, porque eu acho que é isso mesmo, né, a gente conseguir construir aos pouquinhos, né, e realmente eu achei maravilhoso e eu queria agradecer, viu, Wagner? Muito obrigado por tudo. Foi maravilhoso, eu realmente fiquei muito, muito feliz, muito grata mesmo. Obrigada. Eu que agradeço seu carinho. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Wagner, a minha pergunta é assim, eu queria que você me dissesse de uma forma bem concreta, para o meu entendimento leigo, eu já entendi muito bem sobre o perdão, mas eu queria entender assim, um exemplo, alguém me fez mal, e eu perdoo de coração, mas eu não quero viver perto dessa pessoa. Eu a perdoo mesmo, de coração, mas eu não quero continuar esse sofrimento. Isso significa que eu não perdoei? Eu fico preocupada com essa questão de como que isso funcionaria, como que eu devo agir, como que a pessoa deve agir. Allan Kardec vai trabalhar isso quando ele trabalha essa questão do perdão. Ele vai dizer que o estudo dos fluidos demonstra que você não tem para com uma pessoa que se indispõe com você a espontaneidade e o mesmo nível vibratório que você tem para com as pessoas nas quais você confia. Então, o que ele entende por perdoar ao inimigo, na obra espírita ele fala, é exatamente não desejar para ele o mesmo mal que ele te fez. Mas não significa que você vai se entregar para uma pessoa que claramente se colocou na posição de adversário, por algum motivo, com razão ou sem razão. Então, ele defende isso, que é um direito da pessoa se preservar, porque você não vai oferecer para uma pessoa que não está bem com você aquilo que seria um dever de defesa da sua integridade. Você entende? Entendo, obrigada. Agora, no tempo, no plano evolutivo, a gente vai ver todas as pessoas que foram marcadas por vilões, assim que elas se iluminam, elas começam a se devotar pelo encaminhamento deles, através das reencarnações. Então você vai ver, por exemplo, os martirizados, cruelmente, barbaramente trucidados no período cristão, voltando depois de períodos de harmonia no além, para cuidar dessas pessoas. E se tornam verdadeiros tutores desses vilões, para que eles possam se depurar. Então, existe um plano imediato e um plano futuro. Certo, obrigada.
Eu tenho aqui um comentário no chat e uma pergunta. Então, o comentário da Nívia foi de que eu nunca tinha visto o perdão como forma de caridade, foi um novo entendimento. Muito obrigada. E a Raquel está perguntando se a consciência divina que você falou tem a ver com a construção da cidadela interior, que você tanto tem falado em diferentes estudos. Se tem o quê? Não entendi direito. Se tem a ver. Essa consciência divina, se tem a ver com essa construção da cidadela interior. Seria mais ou menos assim. Quando você começa a ultrapassar conceitos fechados, por exemplo, nós espíritas não nos prendemos à teologia do homem, produto das igrejas, das políticas de domínio. A gente não se prende a isso, porque a gente recebeu a revelação de leis cósmicas que funcionam harmonicamente. Os princípios espíritas são libertadores por excelência. Então você tem padrões morais, mas não religiosos. Então você tem essa visão cósmica, que seria o entendimento de Deus para além dos caprichos humanos, das interpretações humanas. É isso que a gente fala de visão cósmica. E a cidadela interior é quando você cumpre o seu dever e procura dar o seu melhor e você tem ali o seu ambiente de paz para se recolher. Entendeu? Então, um é a perspectiva e o outro é a sua operação no dia a dia. Um é vertical, o outro é horizontal. A cidadela é horizontal. É o seu lugarzinho no mundo, é o que você pode fazer, você faz com consciência, você faz com o melhor que você tem e quem dá o que tem a mais não te obriga. Agora, a perspectiva ela tem que te guiar, te inspirar. Porque senão para a evolução. Ótima pergunta. Wagner, eu gostaria de, se você puder, a gente tem um tempinho, né? A gente se programou até 12h15, né? Com perguntas. Se você puder falar um pouquinho para a gente dessa questão que ele traz no item 15, né? Dessa parte do Evangelho em que a gente está trabalhando hoje, quando ele diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Se você puder Aí a falar. mensagem de Paulo. Uhum. É porque quando você... Isso está relacionado com o que a gente trabalhou aqui, ó. Anteriormente. Perdoar os vossos irmãos como precisar que vos perdoe. É exatamente o mesmo princípio. Como ninguém está livre, isento de mácula, quando ele faz por alguém, por tabela, é desativado algum delito dele. Então, antes que tudo, o perdão precisa estar assentado em justiça, embora ele alcance esplendores de abnegação. Por isso ele foi colocado como corolário da caridade, que é o completo esquecimento de si mesmo para que o outro seja respeitado, considerado, tenha vez. Mas esse altruísmo, ele tem uma base. Ele começa, porque ele não começa assim. Ele começa, não como eu, ele começa pela lei. Por isso que lá atrás a maldição foi estabelecida, porque era lei pura. A lei tem que funcionar na base da consciência do amor que vai ser desenvolvida. Então, a lei antecede a espontaneidade, ou o amor. Então, é por aí. Então, quando você pensa assim, eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou ter mérito e eu preciso, seria exatamente isso. Quem perdoa o outro está pedindo perdão ou garante o perdão para si mesmo. Obrigada, Wagner, por expandir um pouquinho mais nesse outro item. Denise, você tem uma pergunta? Tenho. Eu quero agradecer muito, antes da pergunta, os momentos que passei aqui. E, Wagner, obrigada pela leitura iluminada que você fez daquele texto. Eu fiquei profundamente emocionada. Me emocionou assim, eu pensei, eu vou abrir a boca, porque foi lindo. E, falando a pergunta agora, eu tive dúvidas quando você diz que espíritos evoluídos que vêm e sofrem estão fazendo uma revisão
Eu não entendi muito bem o que seria uma revisão para um espírito evoluído. São os sacrifícios que a gente não suporta e eles fazem sorrindo. Então, por exemplo, o Chico apanhou de madrasta, ele foi bombardeado pela sociedade como charlatão. Então, isso tudo são revisões do passado, porque no passado ele errou, redimiu-se, mas depois tem um reflexo disso, porque cada espírito caminha pelas órbitas que causou no tempo. Então você pode, por exemplo, você nadou, depois você vai para casa e fica com a sensação que você está nadando ainda, embora os braços parados. Isso chama reflexo. Então todo espírito que teve uma jornada multimilenária aqui na Terra, quando ele tem a reencarnação de síntese, em que ele vai ser um grande trabalhador, testemunhando virtudes, conquistas, ele geralmente é atacado por alguma coisa do seu passado. Mas aquilo não pega mais, porque ele já não resiste. Ele ama, ele perdoa, ele compreende, ele supera. Então, é exatamente isso, é o lado do sacrifício. Porque o sacrifício, a Maria Dolores explica isso, ela fala assim, a treva emoldura a luz. Então, para a luz ter muita força de brilho, ela tem que ter o contraponto, que é a treva. Então, se não tiver alguém, por exemplo, se Jesus não tivesse a dificuldade dos discípulos, como é que ele ia revelar as virtudes dele? Então, ele lida com as dificuldades sem ficar bravo, sem se irritar, porque ele já tinha conquistas efetivas. E aí, aquilo brilhava aos olhos de todos. Eu não sei se eu dei uma ideia. Entendi, sim. E isso que você falou por último seria um exemplo através da dor. Porque para eles não dói como doeria para quem tem muito ego. Por exemplo, para a gente desapegar de alguma coisa é horroroso, agora para eles não. Eles cedem. A pessoa bate, ele sorri e dá. Porque isso não é uma provocação, já é uma virtude. Obrigada. Esclareceu. Tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta? Qual que é o seu nome? Daniel. Daniel. Pode fazer, Daniel. Primeiramente, quero agradecer a palestra, que foi muito boa, tá? E agradecer também a Flávia Caroline, que postou no Facebook dela, e eu vi lá o dia e a hora, né? E já tinha essa plataforma, então resolvi participar da reunião, né? E outra coisa, eu acho que, igual acho que a nossa amiga Nívia falou aí, comentou, né? Eu cometi muitos pecados. Pode falar. Cometi muitos pecados há muitos anos atrás, na minha adolescência. E, assim, eu perdoo as pessoas, mas eu não consigo conviver com ela. Eu não consigo ter aquela empatia com ela, sabe? E queria saber o que pode ser feito, assim, para melhorar, para tentar, né? Porque para melhorar a gente tenta. Agora, para tentar aproximar mais, né? Porque a gente sabe que sem a caridade não há sem perdão, sem a caridade não há o perdão, né? Tem um texto do Irmão X que eu gosto muito e falo muito, que é Deus usa o tempo, não a violência. Então, porque você é espírita ou tem ideias cristãs, você não precisa se violentar. Você dá o que você dá conta. Porque a vida vai trazendo experiências a ponto de você amadurecer conceitos e desativar resistências. Quando a gente fica um pouco resistente, é natural, porque se você apanhou, se você sofreu, a gente tem marcas, e essas marcas, elas funcionam dentro do instinto de conservação. O instinto de conservação é uma força que tem, vamos dizer assim, proeminência. Ela tem poder de lei dentro de nós. Então, o que vai acontecer é que no tempo, com o seu amadurecimento, com a sua compreensão maior de vida, você vai desarticulando essas resistências. É uma espécie de medo, sabe? Medo que te protege. Então, o que você pode fazer para acelerar é orar por essas pessoas,
orar para que você tenha maior compreensão do assunto e ele não te fira tanto ainda as lembranças, e aí você vai conseguindo se superar. Mas não tem que fazer a unha não, viu? Com Jesus a gente vai caminhando. Tranquilo. Obrigado. Obrigada a você, ótima pergunta, né? Essas perguntas elas nos fazem refletir ainda mais, né, com relação ao tema. Léo ou Flávia? Oi, Wagner, sou eu. Então, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Quando você sente a necessidade de perdoar alguém, mesmo que a pessoa que te ofendeu não tenha consciência que você precisa dar aquele e que ela também precisa receber, que talvez no futuro ela venha reconhecer, e você, dentro de você, você perdoa aquela pessoa, né? Você esquece aquela ofensa, você perdoa aquela pessoa. A tela, filho, para não sair da tela. Se aquela pessoa nunca souber que você perdoou, você precisa validar esse perdão dentro de você para você esquecer ou não? Não, a comunicação pelo sentimento, ela não precisa ser articulada pela voz, pela palavra. Ela acontece vibracionalmente. E ela vai se mostrar pelo olhar, pela recepção, por um encontro fortuito. E a pessoa vai perceber que você está diferente. Necessariamente a gente não precisa falar. A não ser que a pessoa precise se vencer e verbalizar isso. Mas se aconteceu no seu coração tão espontaneamente, é o que basta. Você soltou a pessoa, você deixou a pessoa, você não cobra o tributo dela. E ela vai sentir o efeito disso. Porque há uma comunicação que não é verbal entre as almas. Yara? Pergunta. Esse sentimento que nós vivenciamos na medida que, ou no momento que nós perdoamos o outro, que seria talvez uma libertação, seria essa sensação, esse alívio, essa leveza, é assim que eu sinto. Seria isso, Wagner? Seria porque aí você já não está preso a esse sentimento tão pesado mais, que seria as mágoas, os ressentimentos. Mas aí quando você perdoa, você se liberta desses sentimentos que te aprisiona, né, ali, naquele ambiente ou naquele momento, a impressão que eu tenho que seria um alívio, uma leveza. Eu acho que talvez, na minha opinião, seria o sinal que você... Porque as pessoas estão perguntando, né, o que seria? É como dentro do meu coração, mas eu acho que isso é tão leve que você já percebe que você já não tem nenhum rancor mais. Seria isso, Wagner? Sim, acontece quando a pessoa... pode acontecer sim, cada um é um, né? Mas acontece geralmente assim, a pessoa, por exemplo, assim, de uma olhada para outra, ela fala assim, engraçado, não está me doendo mais, eu estou conseguindo respirar, não há um bloqueio mais aqui, eu não sinto mais aflição, parei de ter aquele nervosismo, aquela tensão que a lembrança daquilo, da pessoa me causava, agora parece que está normal. Pode acontecer isso, e a pessoa se sentir leve, como pode vir precedido de um surto. Às vezes a pessoa está lutando muito com aquilo e de repente ela pode ter um surto e chorar, ela pode ficar brava e ela xinga tudo. Aí aconteceu uma catarse. Então ela teve um surto, na hora que ela senta, fala assim, acabou. Porque ela liberou uma carga que estava dentro dela. Então pode ser tranquilo, como pode ser tempestuoso. Mas acontece. O Léo colocou aqui, né? Catiane, você quer fazer uma pergunta? Não? Tá. A gente tem 1 minutinho. Você tem uma pergunta, Léo ou Flávia? Eu só ia dizer que, nesse caso, é importante lembrar que o perdão é uma caridade para com você mesmo, né? Porque já que te liberta,
já que te alivia, você vai se sentir bem, a caridade começa. Ou atende às suas próprias necessidades emocionais também. Perdão, atende às suas próprias necessidades. Sim, mas tem um efeito maravilhoso na Terra. É menos uma bomba para somar com outras bombas. Verdade. Muito bom. O efeito é cósmico. Então, bom, a gente, novamente, né, com muita gratidão, obrigada, Wagner, por estar aqui conosco, obrigada a todos que puderam, né, tirar um tempinho desse dia de domingo para estar aqui com a gente, compartilhando desse estudo, dessa reflexão que é tão importante para as nossas vidas. Muito obrigada. E, Wagner, eu gostaria de te convidar para fazer a oração final para a gente. Você poderia fazer? Sim. Obrigada. Deus nosso Pai, Senhor de infinita misericórdia, agraciados pela Tua presença, porque invocamos o Teu poder de amor ao falar de perdão, à luz desta doutrina que resgata o Evangelho de Teu Filho amado para os novos tempos do nosso planeta. Enquanto tantos se desesperam e movimentam os tentáculos sinistros da guerra, que também é oculta, que também é vibracional, que também é espiritual, nós aqui criamos um oásis de entendimento e fraternidade, de caridade e fé. Com certeza, instaurando bases para que um novo tempo lance suas bases e nós possamos viver em concórdia, superando esse egoísmo e esse orgulho que são as chagas da nossa família humana. Nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos a todos para que possamos testemunhar os valores que circulam por nossas mentes e corações. E abençoa o nosso planeta, os países em que nos encontramos, mas também aqueles ambientes de conflito bélico. Todos estamos clamando por misericórdia, por perdão. E nós te pedimos, Senhor, pelos responsáveis por deflagrarem mais este conflito no mundo, ameaçando a estabilidade dos povos, das famílias, das crianças, dos jovens, de homens e mulheres, de idosos e até mesmo de espíritos que ainda precisam de amparo e luz. Nós te pedimos por todos nós e que esta doutrina tão formosa, tão verdadeira, tão lúcida, tão lógica, possa levar a mensagem de Jesus por toda parte, sem as peias e as dificuldades que nós encarnados geralmente colocamos no seu caminho. Que a verdade flua, que o amor seja a nossa insígnia, hoje e para sempre, Senhor. Muita gratidão de todos nós. Contamos com a Tua bênção permanente, porque sem o Teu amor, tudo seria um caos. Que assim seja.